Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Eu sou Nadson Matias, apresentador do programa. Comigo, o pastor Augustus Nicodemos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, que é também a igreja mantenedora deste programa que nós temos aqui com você. Olá, pastor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Nadson, querido ouvinte. Obrigado pela sua audiência. Mais um programa aí para abençoar a sua vida. A frase, tudo bem, você pode entender esse versículo da Bíblia assim, mas eu vejo de uma outra maneira. Ou ainda, como é que você tem certeza de que essa interpretação da Bíblia é a verdadeira? Eu já vi muitos pregadores dizerem coisas totalmente diferentes sobre essa mesma questão. Assim, então, com essas frases, não raramente há muita confusão em torno daquilo que a Bíblia diz. As diferentes interpretações bíblicas de um mesmo tema. É sobre isso que falaremos nestes próximos minutos. Pastor Augustus, por que há tanta gente dizendo coisas diferentes, fundamentais para a doutrina cristã, tendo como base uma mesma passagem bíblica? Ou seja, há uma interpretação única e verdadeira da Bíblia? Sim, eu creio que a Bíblia, como qualquer outro texto, ele comporta, em geral, um entendimento apenas, que é aquilo que o seu autor pretendeu dizer, não é? Então, uma pessoa lendo a Bíblia, como lê qualquer outro texto, ela vai chegar à conclusão de qual era o significado pretendido pelo seu autor. Então, as pessoas fazem muita celeuma em torno da interpretação bíblica, como se a Bíblia fosse um livro assim, místico, cheio de sentidos subliminares, sentidos por detrás do texto, quando, do ponto de vista da interpretação, a Bíblia deve ser lida como um texto qualquer. É claro que para nós é um texto que foi inspirado por Deus, mas a mecânica de interpretação é a mesma de quando você lê um jornal durante o dia, você está lendo as notícias, você está lendo um livro escrito pelo seu autor predileto. Então tem regras simples, por exemplo, ler um texto dentro do contexto, em vez de tirar passagens isoladas, você lê o que vem antes, o que vem depois. Exato. Você fazer a pergunta, para quem isso aqui foi escrito, qual era a situação que motivou isso aqui, qual é a intenção do autor ao escrever. E quando nós prestamos atenção a esses pontos, pode ser que haja diferença na conclusão, mas deverá ser mínima. Vamos pegar, por exemplo, aquele famoso, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existem muitas possibilidades de interpretação dessa passagem. É verdade. Não é? O texto está dizendo que Deus amou o mundo e que esse amor é muito grande, a ponto de ele dar o Filho dele, unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos discutir sobre quem é a pessoa de Cristo, quem é o unigênito, nós podemos discutir o que é que significa a vida eterna, mas o que o texto está dizendo é isso, não é? Que Deus amou e deu o seu Filho para salvar todo aquele que crê. Então não vai ter muita dificuldade de entender o que é que essa passagem está dizendo. Agora, é verdade que há passagens que são um pouco mais complicadas e que desafiam a nossa capacidade de interpretação. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão, que noutra época, na época de Noé, tinham sido rebeldes. Aí essa passagem pode ser, de fato, quando a gente faz a pergunta, o que é que Pedro quis dizer? Quem são esses espíritos em prisão? O que que Cristo foi pregar? Cristo foi lá no inferno pregar para esse pessoal? Onde é que estão esses espíritos em prisão? E aí isso vai gerar dificuldades interpretativas. Mas esse tipo de passagem,
como eu acabei de mencionar, é raro, são poucas. Você pega uma carta de Paulo, você pega o Evangelho, você pega o livro de Atos, você pega o livro dos Salmos, você toma os livros históricos do Antigo Testamento, e o sentido deles é natural, é o sentido óbvio do texto. Claro, dá para ler como quem lê qualquer outro livro. Aqui e acolá que nós vamos encontrar passagens um pouco mais complicadas. E o bom disso, Nathan, é que, vamos dizer, se a gente tirasse essas passagens mais complicadas da Bíblia, ainda assim a mensagem central da Bíblia não seria afetada. Ela ficaria clara. Ficaria clara da mesma forma. Qual é a mensagem central da Bíblia? Nós somos pecadores. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós pecamos, desobedecemos a Deus. Nós merecemos o juízo de Deus. Deus nos amou. Deus mandou seu Filho morrer na cruz pelos nossos pecados. Cristo é Deus, Ele veio morrer por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo e deu a ordem para que nós fôssemos batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos e ensinando esses discípulos a guardar tudo que Jesus ensinou até que Ele venha. E Jesus vai voltar uma segunda vez a esse mundo. Então, essa mensagem da Bíblia... É a linha mestra. É a linha mestra que se percebe desde a preparação no Antigo Testamento até a realização no Novo Testamento. Então, as diferenças de interpretação, elas têm mais a ver com essas passagens mais obscuras e com pontos que não são muito claros na própria Bíblia. Por exemplo, fica difícil você determinar, lendo a Bíblia, qual é a forma correta de batismo. Será que é por imersão? Será que é por aspersão? É mergulhando a pessoa na água ou derramando água sobre a sua cabeça? E os cristãos vêm discutindo esse assunto há muito tempo. Mas a pergunta é, isso é relevante para a salvação? A minha salvação, o meu estado eterno, ele vai depender da forma como eu fui batizado? Ou será que o que importa é que o batismo foi feito com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu creio que isso aqui é o importante. Então, e como essa questão da forma de batismo, tem muitas outras sobre as quais os evangélicos e as pessoas vão acabar discordando. Mas, no geral, os evangélicos concordam todos nestes pontos centrais que nós acabamos de falar. O grande problema, Nathan, é as diferenças que nós temos de interpretação com pessoas que colocam outras fontes de autoridade e de revelação ao lado da Bíblia. Como, por exemplo, se me permite, Sim. aquela passagem de Jesus e Pedro, que é uma questão fundamental aí para até dividir determinadas religiões, quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sim. Então alguns vão olhar, de um ponto de vista, interpretar que aquela pedra seria Pedro, e outros que aquela pedra, aquele fundamento, seria as palavras de Jesus. O que está por detrás dessa dificuldade de entender aquela palavra? É exatamente toda uma estrutura religiosa que foi montada em cima da figura do Papa e que busca encontrar nessa passagem a fundamentação. Não é? Eu, por exemplo, eu creio que boa parte dos evangélicos, nós não temos dificuldade em dizer que Jesus estava dizendo que a pedra era Pedro, mas era Pedro confessante, era o Pedro que dizia, Exatamente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e representando todos os demais. Tanto é que isso aí, essa passagem que você se referiu, é Mateus 16. Tanto é que em Mateus 18, as mesmas promessas que Cristo fez a Pedro, como por exemplo, que fechar na terra terá sido fechado no céu, Jesus repete em Mateus 18 a todos os discípulos. Não é? O que vocês concordarem, o que vocês fecharem, será ratificado por Deus. Então, quando você traz esse tipo de influência para o texto, para a interpretação, ela fica enviesada. E a pessoa vai ler no texto a justificativa para a sua denominação, para a sua religião, enfim. Mas se você segue a regra simples de interpretação, deixa o texto falar, lê o contexto, procura o sentido natural, o sentido óbvio, literal, quando possível, quando não, geralmente é metafórico, o próprio texto indica. E aí nós perceberemos que a mensagem da Bíblia ela é clara e que essas diferenças elas não vão afetar essa mensagem central. Às vezes o que existe é desculpa. A gente entende, por exemplo, a questão da interpretação da Bíblia, a Bíblia se interpreta, né? Ou seja, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Exato. No entanto,
nós devemos usar as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição para a interpretação da Bíblia. Às vezes as pessoas dizem, não, a letra mata, lembra aquela questão de dizer a letra mata e fazendo, parece que uma repulsa ao fato de estudar a Bíblia. Olha, Nathan, a Bíblia, por causa da sua idade, ela tem, o último livro dela foi escrito há 2000 anos, por causa da sua idade, por causa da sua distância geográfica, pelo menos de nós brasileiros, ela foi escrita no Oriente. Por causa do distanciamento da cultura, a Bíblia foi escrita, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, em culturas que não existem mais. A Bíblia foi escrita não em português, mas em grego, em hebraico e aramaico. Então, por conta disso, o estudo é bom para você entender a Bíblia. É um livro antigo, oriental, escrito em outras línguas, nos chega traduzido. Então, é importante o estudo, a teologia, a pesquisa, a exegese, a arqueologia, estudar as línguas originais. Agora, as nossas traduções, elas são boas o suficiente para que qualquer pessoa, querido ouvinte, lendo uma dessas traduções que nós temos aí, entenda o que é que Deus está nos falando através desse livro. Não tem dificuldade com isso. Mas é que para aperfeiçoar mais a nossa compreensão, especialmente naquelas passagens de difícil interpretação, o estudo dessas disciplinas, por causa do distanciamento, é um estudo necessário e importante. E desprezar isso é desprezar ferramentas que Deus nos deu para chegarmos a entender sua palavra melhor. Tá bom. Então, podemos dizer que sim, há uma interpretação única e verdadeira da palavra de Deus. Eu não creio que Deus... Se Deus nos deu a Bíblia, é porque Ele queria ser entendido. Eu não creio que Ele deu a Bíblia para nos confundir. Ok, pessoal, nós terminamos aqui este assunto, sabendo que, como eu disse em alguns programas atrás, você deve procurar uma igreja que respeite a Bíblia como palavra de Deus e dê a ela honra, ou seja, ele respeita o que Deus quer dizer e não o que ele quer entender e assim interpretar da maneira como ele achar melhor. Certamente dá mais trabalho também estudar a Bíblia, levando em conta todo esse contexto, todas essas questões que o pastor disse agora há pouco, mas é para isso que a gente tem muita gente estudando e você deve prestar atenção nesses aspectos. Tendo alguma coisa que está diferente da Bíblia, dê o alerta. Sem dúvida. Vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho a gente volta. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto. Chegamos ao final de mais um programa, em poucas palavras, e para a gente é um grande prazer ter você aqui conosco, acompanhando cada edição do programa nesta emissora. Pastor Augustus. Querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Eu espero que você tenha uma Bíblia em casa. Se não tem, procure uma. Se você quiser uma Bíblia, venha até a nossa igreja, nós teremos prazer em providenciar uma para você. O importante é que você tenha contato com a palavra revelada, escrita de Deus, porque são palavras de vida para você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado pela sua audiência. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nathan Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.